Senhoras e senhores, um ótimo dia. É com muita honra que iniciamos a segunda edição do ciclo de debates Repensar o Exercício da Cidadania no Brasil, com o objetivo de debater a cidadania nos tempos atuais. O evento, assim como o primeiro, realizado no dia 12 de junho, é uma iniciativa da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Agradecemos a presença dos membros do Conselho Curador da Fundação, diretores, professores, funcionários e alunos da faculdade e também os convidados. Solicitamos aos participantes do debate que tomem assento, por favor. O senador Pedro Simon. O jornalista Antônio Carlos Pereira. E o médico Samir Haslan. Pedimos a gentileza que o senhor Tunico Ramos, presidente do Conselho Curador da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, faça a abertura deste evento. Ilustríssimos senhores do Conselho Curador da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, ilustríssimo Dr. José Cândido de Freitas Júnior, diretor da Fundação, em nome de quem cumprimento os membros do Conselho Fiscal e funcionários da Fundação. Ilustríssimo Dr. Paulo Carrara, em nome de quem cumprimento docentes e alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ilustríssimo senador Pedro Simon. A boa política faz parte da história de Vossa Excelência. E saiba que ela nos ensina como um homem público brasileiro deve ter seriedade, caráter e talento. O Acordo Mercosul e União Europeia. Que bela realização, senador. Ilustríssimo jornalista Antônio Carlos Pereira. Uma pena na resistência da democracia. Condutor de ideias impressas em variados meios de comunicação. Irmão da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e editor do jornal O Estado de São Paulo. Ilustríssimo Dr. Samir Haslan, ex-aluno da nossa faculdade, reconhecido médico no Brasil e no exterior pela capacidade, virtudes e sabedoria. Em nome de quem cumprimento todos os professores e nossos milhares de alunos formados. Senhoras e senhores, confesso estar muito honrado em abrir este segundo evento, Repensar a Cidadania no Brasil. A faculdade pratica com alunos, alunas e professores a sua virtuosa vocação de oferecer conhecimentos científicos e cívicos. É com esse espírito que a Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, em conjunto com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, promove nesse momento um ciclo de debates. A reflexão e a prática da cidadania já se fazem presente nos cursos de graduação como PECA, Programa de Expedições Científicas e Assistenciais, que leva seus alunos, alunas e professores às cidades para praticar a medicina e incluir o cidadão no seu direito à saúde. PIPA, programa que substitui o trote por diversas atividades de integração, com uma macarronada comunitária. Programa Santa Maluquice,
doutores acadêmicos que ajudam com alegria na arte de viver bem, além de inúmeras ações dos cursos de fonoaudiologia, em enfermagem e tecnologia, em radiologia e em sistemas biomédicos, que muito nos orgulham. Todos os que aqui estão têm muito a compartilhar e contribuir. É um assunto necessário, fundamental, atual e fascinante para a reconstrução da nação que queremos. O evento de hoje, assim como o realizado em 12 de junho último, e os próximos que serão realizados em 2020, constitui passos no fomento às ações que repense a cidadania no Brasil. Em nome da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora desta faculdade, cumprimento os ilustres palestrantes, senador Pedro Simon, jornalista Antônio Carlos Pereira e Dr. Samir Haslan, aluno da primeira turma dessa faculdade. Desejo a todos um excelente debate. Muito obrigada. Lembramos que aqueles que desejarem fazer perguntas para os nossos debatedores podem entregá-las por escrito para a nossa equipe de apoio, tanto neste auditório como nos outros dois deste andar que estão acompanhando o evento. Aquelas que não puderem ser respondidas agora, assim como na vez passada, vão ser enviadas aos nossos debatedores e assim que eles nos encaminharem as respostas, a gente repassa para quem perguntou. Para começar, então, esse debate, daremos 10 minutos para cada convidado nos contar a sua percepção inicial do tema proposto, repensar o exercício da cidadania no Brasil. Inicialmente, então, concedemos a palavra ao senador Pedro Simon, governador do Rio Grande do Sul de 1987 a 1990 e senador por esse estado de 1979 a 1987 e de 1991, a 2015. Por favor, senador. Senhoras e senhores, agradeço a honra de participar desse debate. Saúdo a Santa Casa, a Faculdade de Medicina, a Fundação, o Conselho, na pessoa do bravo amigo companheiro Tonico, e quero dizer que realmente é muito importante esse debate que os senhores estão fazendo na hora que nós estamos vivendo. Eu não sei como é que eu vou me fazer, eu tenho vários defeitos, um deles é falar muito. Como é que eu vou resumir em 10 minutos, mas eu vou tentar. Antecipadamente, eu peço desculpa. Eu acho que nunca na história desse país a cidadania começou a desempenhar um papel importante como na hora que nós estamos vivendo. As coisas no Brasil participaram, existiram, independente da cidadania, independente do povo brasileiro. Foi assim na proclamação da independência. Nos Estados Unidos, foi uma guerra civil. Na Argentina, no Brasil, foi de pai para filho. O imperador disse para o filho, olha, põe essa coroa na tua cabeça antes que um aventureiro faça. A proclamação da República foi a mesma coisa. O Brasil inteiro estava satisfeito com o Império. Eu digo para vocês com toda sinceridade que se dependesse de mim, aquela iniciada de Dom Pedro II, aquele governo da monarquia, que foi um governo, diga-se, espetacular, podia continuar até hoje. Ninguém tomou conhecimento da República. Era um debate, uma discussão em torno do gabinete imperial, derrubar um e botar outro, e, de repente, o Marechal Deodoro, em vez de dizer, cai o gabinete, proclamou a República. E a República foi feita. No Brasil, as reformas sociais, por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma guerra imensa em torno da lei das 8 horas de serviço. Na Europa, no mundo inteiro, as conquistas sociais, 8 horas de trabalho, descanso semanal remunerado, salário mínimo, foram lutas. No Brasil não foi nada. Getúlio Vargas, no final do governo dele, queria ficar mais simpático ao povo, baixou de cima para baixo todas as leis sociais. 8 horas, férias remuneradas, salário mínimo, tudo que teve, ele deu de cima para baixo.
Não houve uma luta, não houve debate, não houve coisa nenhuma. E foi assim. Getúlio Vargas caiu em 45, de cima para baixo. Houve o movimento... Ô, Suplicy, tudo bem? Obrigado. Houve um movimento enorme, violento, que derrubou o Dr. Getúlio em 54, de cima para baixo, e assim as coisas aconteceram nesse país. Hoje eu posso dizer que nós estamos vivendo um momento diferente. A mocidade está na rua. As universidades, como aqui, estão debatendo, estão discutindo a realidade que nós estamos vivendo. Há realmente um momento muito importante. Eu diria, nos meus 89 anos, 64 anos de vida pública, eu diria que nunca vivemos um momento como este. Na verdade, esse é o momento importante. No Brasil, chegou, foi crescendo, e é um país, por exemplo, onde a corrupção existiu, cresceu, se desenvolveu, e nunca aconteceu nada. Hoje mudou. Hoje mudou. O que é que mudou? No mundo inteiro, os países desenvolvidos, os países que têm realmente um sistema respeitável, o cidadão que comete um ilícito vai para a cadeia quando condenado em segunda instância. O juiz condena, recorre, vai para o Tribunal de Justiça do Estado, condena. Ele pode continuar recorrendo, recorre até o Supremo, mas na cadeia. No Brasil, não. No Brasil, o cidadão era condenado. Com todo respeito, perdão, mas o caso do Maluf aqui, foi condenado uma série enorme de vezes. Nunca pegou um dia de cadeia. Por quê? Porque recorre, vai para o Supremo, fica na gaveta do Supremo e não acontece nada. Passa o tempo e não acontece nada. O que mudou no Brasil? Uma decisão singela. O Supremo determinou que condenado em segunda instância vai para a cadeia. Como é na Europa, como é na França, como é na Inglaterra, como é em todos os países desenvolvidos, alguns até como os Estados Unidos, condenado em primeira instância vai para a cadeia. O juiz condenou, vai para a cadeia. Recorre, vai recorrendo, mas na cadeia. Essa mudança do Supremo Tribunal determinou a mudança que daí. Hoje, nós estamos vivendo um confronto de debate de ideias que a gente nem está se dando conta. Mas os grandes empreiteiros, aqueles que se envolveram na corrupção, começar pela Odebrecht, que no Brasil e pelo mundo ela está envolvida, lá no Peru, o ex-presidente da República se matou quando foi para a cadeia pelos escândalos da Odebrecht. Aqui no Brasil, hoje, estão indo para a cadeia. Ex-presidente da República está na cadeia. Ex-presidente da República, inclusive do meu partido, está indo para a cadeia. Grandes empresários estão na cadeia, presidente da Câmara dos Deputados estão na cadeia, e uma série de pessoas estão sendo processadas. O Brasil está vivendo um momento diferente. E o que nós temos que é importante que os jovens estão na rua. Hoje é um grande debate. Eu estou falando aqui com muita alegria, mas tenho falado aos universitários do Brasil inteiro. É o que eu venho fazendo praticamente. E como eu falo que eu não cobro nada, eu sou convidado, e com o maior prazer eu vejo a mocidade debatendo, discutindo, querendo participar. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. O Brasil está debatendo. E repare como é interessante, fruto desse debate, aconteceu o inesperado. De repente, o que ninguém imaginava, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma da Previdência. Aprovou sem grandes espalafatos e aprovou num tempo respeitável. E de uma hora para outra, aquilo que nunca se conseguiu fazer, o Congresso vai começar ontem. A reforma tributária. A reforma tributária desse país. O país é um dos países anárquicos. No Brasil não tem um país onde tenha tanta anarquia, tanta esculhambação nos tributos como o Brasil. A reforma vai sair. E acho que vai ser mais fácil do que a reforma da Previdência. Está aí andando e vai sair a reforma política, a reformulação, um novo pacto político desse país que tem que ser feito. O Brasil é uma anarquia. Município, Estado, União, não se sabe o que cabe a um, o que cabe ao outro. Educação cabe ao município, educação cabe ao Estado, educação cabe à União. Ninguém é responsável pela educação. O problema da fome é lá na favela, o município, é o Estado, é a União. Ninguém é responsável. Tributação, as grandes obras, os grandes trabalhos do imposto é lá no município. O município é o primo pobre que recebe menos. A União recebe uma montanha de dinheiro, gasta o supérfluo. Essa reforma vai ser feita. Essa reforma vai ser feita.
Nós vamos ter um país sério, onde o que cabe ao município é o município, ao Estado é o Estado e a União é a União. Essa reforma política está sendo feita. Esse debate, essa que hoje não sabe o que cabe ao Supremo, o que não cabe ao Supremo. O Supremo está se metendo em coisas que não devia e coisas que são importantes não acontecem. O Congresso Nacional, a responsabilidade está sendo debatida. Por isso, meus irmãos, em meio a tudo isso, a nebulosa que nós estamos vivendo. Primeiro, nós temos um presidente da República que foi eleito, menos por ele, e mais porque havia uma divergência da sociedade com relação ao governo anterior. Então, a eleição do Bolsonaro foi muito fruto do antes. Eu sou contra o que está aí, voto por Bolsonaro. Uma coisa interessante, a briga por espaço eleitoral, quem decide a eleição são os espaços eleitorais. A hora, o programa de televisão de 60 dias, onde cada partido, cada candidato, debate, discute suas ideias. Os grandes programas, grandes debates, onde todos os candidatos debatem e discutem suas ideias. É ali que se debate, é ali que sai o candidato. Dessa vez não foi isso. O candidato que ganhou não foi a um debate. Não teve 1 minuto de televisão. Não foi a lugar nenhum. Ganhou a eleição. Ganhou a eleição, uma coisa nova que acontece hoje. O monopólio da grande imprensa, o monopólio da Globo, que derruba o governo, bota o governo, faz o que quer. Essa vez não aconteceu. Ganhou o candidato a presidente da República, a revelia da grande imprensa, a revelia de participar de nada. Tem muita gente que diz que aquela facada foi providencial para o presidente, que se não houvesse a facada, se ele fosse a todos os debates, se ele fosse a todas as discussões, falasse na campanha as bobagens que ele está falando agora, ele não teria sido eleito. Muita gente fala isso, mas na verdade é o que aconteceu. Então nós temos um presidente onde, de um lado, fala demais, cá entre nós, dizer que a maneira de resolver o problema de saúde, o problema social, o problema do Brasil, é orientar a cada cidadão que faz cocô uma vez sim, um dia sim, outro dia não. Isso são bobagens que não são inconcebíveis na mão do presidente. Essa de indicar o filho para embaixador nos Estados Unidos, não sei se é certo, não sei se é errado. Agora, os motivos: primeiro, ele já morou nos Estados Unidos e sabe fazer Estrasburgo. Segundo, ele fala inglês. Terceiro, nem me lembro qual é. Essas coisas, por exemplo, foi lá e declarar que vai transferir a capital de Israel. Já estou me chamando que tem que parar de falar. Deu, né, senador? Só um minutinho? Tá bom. Vamos então para o próximo. Passamos a palavra agora ao jornalista Antônio Carlos Pereira. Obrigada. Integrante do corpo editorial do jornal Estado de São Paulo, por favor. Está falando? Pode falar. Tá ligado? Vamos lá. Bom, enquanto o senador falava, eu me lembrava de alguma coisa da qual tenho memória por referências. Há cerca de 8 anos atrás, para ser exato, em 2008, se não me falha a memória, eu recebo um convite da Santa Casa de Guaxupé, Minas Gerais, lá perto da terra do Tunico, porque ia haver lá uma solenidade de 100 anos de fundação da Santa Casa, e meu pai, por esses acasos da vida, havia sido provedor lá uma meia dúzia de vezes. Como o senhor dizia, eu sou assim, grande, bonito e forte, graças a Santa Casas. Então, depois de um conselho de família para ver quem iria lá, fui eu. E a minha maior curiosidade, antes de participar de qualquer coisa, foi saber por que uma cidade que foi fundada em 1810 tinha uma Santa Casa que completava aniversário centenário 2 anos antes.
espera um pouco, que história é essa? E aí fui ver o que era. Guaxupé era um apêndice de Muzambim. Os fazendeiros resolveram emancipar o local, Nossa Senhora das Dores, e começaram as reuniões ditas políticas para fazer isso, e aí alguém se levantou e disse, muito bem, mas a gente só emancipa o município quando estiver funcionando aqui um bom hospital. Isso é mais ou menos aquilo que o senador descreveu do povo, tomando os fazendeiros de então como povo, tomavam iniciativas. Se os senhores quiserem avançar um pouco mais, os senhores procurem nos documentos históricos e vão descobrir que em cerca de 300 anos neste país foram realizadas eleições periódicas e constantes, sem uma única falha, apesar de toda a roubalheira que depois se fazia uma vez depositado o voto, ou escrito o voto. Mais ou menos é aquilo que o senador descreveu. E assim veio este país, a história ele já contou, até que chegamos na Constituição de 88, dita cidadã. É o assunto da nossa conversa. Essa Constituição cidadã, ela transformou deveres em direitos. Transformou direitos declaratórios em direitos reais, ou seja, direitos que custam dinheiro. Não se preocupou em fazer o devido ajuste fiscal que permitiria cobrir esses novos direitos, esses direitos reais, com as devidas despesas. Essa Constituição é feita por pares de contradições. Por exemplo, ela é liberal, ela é democrática, ela é parlamentarista, ela é presidencial, ela é social-democrata e ela é socialista. Tudo isso está num texto só que a gente não consegue carregar na algibeira. Tão grande é. Já foram realizados, a minha memória é muito ruim para isso, mas já foram realizadas, se não me falha, mais ou menos 100, agora com essas que foram aprovadas, já deve estar indo para 103, se não me falha a memória. Mais ou menos em torno disso. 103 emendas, desde 1988. Resultado, essa nossa bendita Constituição é, na verdade, uma grande confusão, uma enorme confusão. Ela favoreceu a inclusão das pessoas no mundo oficial, no mundo estatal. A rigor, nós estamos proibidos de morrer de fome, nós estamos proibidos de morrer de bala, nós estamos proibidos de morrer de assistência ou de falta de medicina. E, no entanto, nós morremos por todas essas causas, porque o Estado não foi organizado para evitar que uma boa parte disso fosse possível. Os senhores leiam a Constituição do começo ao fim. Não encontrarão lá uma única referência
a social-democracia. Não há uma única. No entanto, nós vivemos num Estado social-democrata. O que é que isso significa? Isso significa que, todo ano, quando os senhores preenchem um cheque para pagar o imposto de renda e os demais impostos, os senhores estarão assinando um cheque que não corresponde àquilo que o Congresso aprovou. O Congresso aprovou 100% de despesas com relação ao ano anterior. Na verdade, o Executivo e os outros órgãos fazedores de despesa gastarão de 105% a 107%. Para equilibrar estes pratos. Numa mesa móvel como essa sobre a qual nós vivemos, nós precisaríamos ter um crescimento natural, vegetativo, em torno dos 7%. Este país está crescendo a quanto por ano? É por isso que nós temos, a cada período, uma crise fiscal. As primeiras nós mal percebemos porque havia uma série de mecanismos que permitiam que essas crises fossem contornadas sem maiores efeitos. A última crise, dela nós não saímos ainda e provavelmente não vamos sair tão cedo. Por quê? Porque esses mecanismos se esgotaram, não há mais. Tenta-se fazer a reforma previdenciária e se consegue isso com uma enorme rapidez. Houve um grande avanço entre o último governo e este governo atual. O último governo, para que os senhores se lembrem, não é o governo da Dilma. É o governo do seu Michel Temer, que produziu dezenas de reformas neste país, sem que as pessoas mal percebessem, de tão entusiasmadas que estavam com a suposta extinção da roubalheira e a instituição da punibilidade para os culpados. Veremos. A reforma da Previdência demandará 1 ou 2 anos para dar resultados. Então, é preciso que o doente seja mantido vivo durante mais 1 ou 2 anos, coisa que muitas das empresas, das boas empresas deste país, não aguentarão. De modo que, para que a crise acabe, ela terá que crescer um pouquinho mais. Vem aí a reforma tributária. Queria eu ter o otimismo do senador. Eu acho que ela será uma reforma de fatura muito difícil. Há uma grande confusão dentro do próprio governo a respeito do que se quer e do que se pode. Mas, enfim, vamos nos munir de esperanças e vamos torcer, fazer o possível e, se possível, influir para que seja aprovada a melhor das reformas tributárias, mesmo que isso não signifique a reforma definitiva, seja apenas uma reforma que conduza à simplificação do processo tributário no Brasil, que é mais do que o senador falou, uma bagunça. É muito mais do que uma bagunça. Porque os senhores imaginem um sistema tributário cujo órgão executivo
cujos órgãos executivos, porque nós estamos esquecendo 27 estados, não é só a União, esses órgãos são capazes de produzir uma aberração tal como 35 mil normas anuais. Os senhores imaginam o que seriam dos seus pacientes se um hospital tivesse que mudar normas de procedimento 35 mil vezes no ano? Qualquer atividade humana, qualquer coisa. No entanto, aqui se faz isso com a maior naturalidade. E quando se pede uma solução, vem alguém e propõe a fabulosa solução de transformar a Receita a Secretaria da Receita Federal num órgão autônomo, numa agência. Bom, aí eu tenho a impressão que serão 70 mil, 120 mil e daí por diante. De modo que essa prolongadíssima crise que nós vivemos se deve ao esgotamento dos recursos para enfrentar as crises que estão embutidas, que vêm da Constituição. A reforma tributária, os efeitos plenos dela, durarão alguma coisa em torno de 6 a 8 anos. Ao fim de 6 a 8 anos, isso tudo que foi aprovado aqui agora perde efeito. Ou seja, nós teremos que passar pelo mesmo processo daqui a outro tempo. Isto não é brincadeira. Enquanto a gente faz isso, a gente não cresce. Enquanto a gente perde esse tempo imenso que foi perdida, para que nós velhinhos, eu digo nós velhinhos porque eu sou aqui, eu sendo aqui o mais novo de todos, a favor que eu considere a minha vontade. Tá? Eu sendo aqui o mais velho de todos, entendeu? Não preciso ser sustentado pelo Estado, não preciso que haja essas coisas, mas tenho a obrigação de me deixar sustentar pelo Estado, porque isto, como se diz hoje, esse benefício é universal. Com o perdão da má palavra, eu vou dizer aquilo que se dizia em Guaxupé, universal uma ova. Não é bem assim. Os senhores não se lembram disso, porque os senhores não se preocuparam muito com isso, alguns nem se preocuparam ainda. Mas eu, quando comecei a trabalhar, descontava INPS, que, aliás, não era INPS, era o Instituto Nacional, como é que era? O Instituto dos Comerciários. IAPC, Instituto dos Comerciários. Eu descontava sobre 20 salários, porque quando eu me aposentasse, eu receberia uma pensão equivalente a 20 salários mínimos. Eu, outro dia, fui fazer a conta de quanto eu recebo, depois de ter trabalhado mais de 50 anos até pedir aposentadoria. Eu não estou recebendo 2 salários mínimos. Não chega a 2. Ora, então, isso é uma aberração. A gente tem sem ter. Isso que está sendo feito agora, para que a gente tenha sem ter, durará, escrevam, anotem nos seus caderninhos, durará 8 anos, se tanto. Depois entraremos em nova crise. Como deixar de fazê-lo? Evidentemente que é cortar o cordão umbilical com que nos une a essa Constituição que produziu imensos bens. Veja bem, eu não sou um crítico incondicional à Constituição. Não, ela tem coisas maravilhosas. Mas que produziu uma crise perene. Então, ou se reforma de vez essa Constituição, ou se faz uma outra, e aí, por favor, não me venham os advogados não me venham os advogados dizer que na situação que nós vivemos é juridicamente impossível fazer uma Constituinte ou fazer uma nova Constituição. É possível desde que se queira e se dê um jeito. Jornalista Antônio Carlos, não briga comigo. Não, eu só quero lembrar... Desculpa te interromper, não, só para a gente seguir nosso debate. Eu só quero lembrar... A gente ainda tem as perguntas. Eu só quero lembrar
que cidadania, ou seja, a inclusão da pessoa, do cidadão, ao processo político, ela só se faz, mas é a única condição de que ela se faça, é o respeito à lei. Fora daí, não há cidadania possível. Então, o primeiro apelo que eu faço, antes que os senhores saiam para a rua para pregar a solução política deste país, como os senhores as veem, é que, aí sim, incondicionalmente, todos nós respeitemos a lei em cada ato minucioso que fizermos. Muito obrigado. Muito obrigada. Solicitamos agora o Dr. Samir Haslan, graduado em Medicina na primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professor titular do Departamento de Cirurgia da faculdade e ex-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que faça as suas considerações iniciais, por favor. De onde o senhor quiser. Muito bom dia. Eu ouvi mais de uma vez o nosso ex-governador, Geraldo Alckmin, dizer que, quando se fala, fala em pé para ser visto, fala alto para ser ouvido e fala pouco para ser aplaudido. Eu garanto apenas o primeiro item dessa fala. Eu quero, inicialmente, agradecer à Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, na pessoa do seu presidente, Dr. Cândido Freitas Júnior, e o Conselho Curador da Faculdade, na pessoa do seu presidente, Dr. Tonico Ramos, o convite e a oportunidade de participar dessa reunião. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar pela ideia desse evento. O senador Pedro Simão falou que nunca se discutiu tanto cidadania e se exerceu tanto cidadania no país como nesses últimos anos que nós temos vivido. Eu acho que é um tema importante, enriquece o corpo discente dessa faculdade, traz os professores para uma discussão de um tema importante e todos nós seguramente sairemos enriquecidos. Eu só acho que não foram justos comigo, porque eu sou um simples ator coadjuvante ao lado de duas ilustres figuras. O sempre senador Pedro Simão, de uma rica história na política brasileira, e o nosso caro jornalista, que tem uma história rica no jornalismo brasileiro. Então, eu me sinto muito feliz por estar aqui participando e uma saudação especial aos alunos da faculdade. Eu imagino que da metade para o fundo, 90% ou mais devam ser alunos da faculdade. Então, uma saudação, porque os alunos representam a razão da nossa existência, todos nós que exercemos a vida acadêmica. Os alunos, eu aprendi com o professor, que representam um espinho encravado na nossa garganta. Nós nunca vivemos tanto cidadania como agora. Ninguém nasce cidadão. Eu digo para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, que eles nasceram sem dentes, analfabetos, sem noções de cidadania e sem caráter. Ao longo da evolução, progressivamente, os dentes foram nascendo, eles foram sendo progressivamente alfabetizados, foram recebendo noções de cidadania e, ao longo da existência, foram moldando o seu caráter. Ninguém nasce cidadão e você aprende a ser cidadão no leito, na estrutura familiar e na sua formação educacional. E, ao longo da vida, você vai moldando a sua característica como cidadão. Ninguém escolhe pai ou mãe, ninguém escolhe o QI, mas você escolhe o seu caráter e o exercício da cidadania. Eu relaciono cidadania com o caráter. Caráter é um aspecto que é a principal característica do ser humano. Quando o indivíduo tem caráter, ele inspira respeito, credibilidade e tem seguidores e é um líder. E quem tem caráter, seguramente exerce corretamente a cidadania. Numa discussão como essa, algumas questões podiam ser levantadas. Primeiro, será que nós
exercemos corretamente a cidadania? Nós temos direitos e deveres. O problema é que todos nós brigamos pelos nossos direitos, mas nem todos cumprimos com os nossos deveres. Isso é um ponto falho. O senhor disse que o Brasil é um país anárquico. Eu era muito jovem quando eu aprendi que nos regimes democráticos, o exemplo de uma democracia era os Estados Unidos, que nos Estados Unidos tudo é permitido, exceto o que é proibido. Nos regimes totalitários, na Rússia, por exemplo, tudo é proibido, até mesmo o que é permitido. Já no Brasil, país anárquico, tudo é permitido, até mesmo o que é proibido. Isso é uma característica brasileira. Na cidadania, nós temos direitos e deveres. Nós temos direitos civis, nós temos direitos sociais, nós temos direitos políticos. E só existe democracia em regime democrático. E só existe cidadania em regime democrático. Não existe cidadania em regime totalitário. Porque os seus direitos são: você tem direito à liberdade, você tem direito à vida, você tem direito de ir e vir, você tem direito de expressão, de falar o que você acha, o que você pensa. Você tem direito à propriedade. Você tem seus direitos sociais, você tem direito à saúde, à educação, à segurança, ao transporte, e você tem direitos políticos. Você tem direito de ser votado e tem direito de votar. O direito de votar não é só um direito, é um dever, porque no Brasil ainda o voto é obrigatório. E você tem o dever de respeitar, como foi dito pelo senador, respeitar, como dito pelo jornalista Antônio Carlos, que você tem o dever de obedecer à lei e à ordem. Você tem o dever de respeitar o próximo e de obedecer e de respeitar o próximo, de proteger o patrimônio público, de proteger o patrimônio privado. E é um equilíbrio. Nós lutamos pelos direitos, mas nós temos que cumprir com os nossos deveres. Será que nós fazemos isso? Primeiro aspecto. O segundo aspecto, qual é o papel, já que nós estamos numa escola médica, do médico no exercício da cidadania? É diferente o exercício da cidadania? Todos nós temos que cumprir a lei e a ordem, como foi dito. Como médico, nós temos um campo amplo para demonstrar o exercício da cidadania. E dentro de uma instituição acadêmica, universitária, que tem a responsabilidade de formar mentes seletas para o exercício da sua atividade profissional, qual é o papel da universidade no exercício da cidadania? Eu acho que as questões são fundamentais para que a gente possa dar início a esse debate. Eu falo aos jovens, eu acho que é importante a participação disso. Eu sou formado na primeira turma dessa faculdade, que foi graduada em 1968. Eu entrei aqui, eu prestei vestibular, eu tinha 18 anos quando eu prestei vestibular. Eu vivi nessa instituição pouquinho mais de 40 anos e meu último ano aqui foi em 2004. Portanto, eu saí já há 15 anos dessa instituição. E quando eu entrei aqui, era muito jovem e eu devo muito a essa instituição, porque aqui eu nasci como profissional, eu nasci como um cirurgião e eu aprendi a minha atividade profissional e fiz a maior parte da minha carreira acadêmica nessa instituição. Mas eu moldei a minha personalidade, eu amadureci como homem, como ser humano, eu moldei as minhas características de cidadão, moldei o meu caráter em função dos exemplos que eu tive ao longo da minha trajetória nessa instituição. Eu tive o privilégio de conviver com grandes líderes da medicina brasileira nessa instituição e que foram modelos não só de professores, mas modelos de cidadãos e exemplos de pessoas com caráter. Então, tudo na vida se baseia muitas vezes em modelos que nós seguimos. Em cada etapa da nossa vida, nós temos um modelo. Quando você é estudante, você tem como modelo o estudante mais velho, aquele que se dedica, que se diferencia. Assim que você termina a graduação e começa a pós-graduação, o sensu lato, o seu modelo passa a ser o residente mais diferenciado, o professor mais jovem que convive com vocês, que participa dos seus problemas, que ajuda na resolução dos seus projetos e dos seus sonhos.
Então, todos nós temos modelos na vida. E eu tive grandes modelos aqui nessa instituição. Eu quero, em nome de 2 deles, que já não vivem mais entre nós, agradecer a todos pela educação que eu tive, como profissional, como médico e como cidadão. Ao professor Emílio Atier, fundador dessa faculdade, e ao professor João Fava, com quem eu convivi como auxiliar, como assistente, por mais de 30 anos. A eles eu agradeço, e agradeço à Santa Casa a oportunidade de estar aqui nesse momento, participando desse evento e por tudo aquilo que recebi. Muito obrigado. Obrigada, professor. Vamos começar, então, o nosso debate. Peço, então, só para vocês respostas curtas, de 2 minutos, por aí, para que a gente possa fazer todas as nossas perguntas. A primeira pergunta, então, para o senador Pedro Simon, é do Felipe Rosini. Ele faz aqui primeiro uma abertura. Ele fala assim: cada vez mais o papel do cidadão é indiferente para o Estado brasileiro. Com o aumento maciço e em nível global da autoridade, cada vez menos o bom senso tem espaço na sociedade. Isso ocorre talvez pelo medo de se expressar e ter que lidar com represálias ou ofensivas. O ataque, inclusive psicológico, está em alta atualmente. Por isso eu pergunto: como diminuir esse receio, este medo do cidadão e demonstrar que a nossa sociedade só voltará aos eixos com a união de todos e com a ação direta de cada um? Não podemos terceirizar nossa responsabilidade, diz o Felipe Rosini. Eu creio que, além da explicação feita, eu considero importante analisar que nunca se participou tanto da vida política brasileira como agora. Eu vejo, repito, nós fizemos um período em que a opinião pública praticamente teve a margem. A Rede Globo, inclusive, ditava as normas do país. Ditava o que devia ser feito, o que não devia ser feito. Ela ditava a regra do país. Hoje, isso não está acontecendo. Hoje é o debate, as redes sociais estão aparecendo. E o lado das redes sociais não são aquelas que se agrupam a favor de A, de B ou de C, mas aqueles grupos que reúnem em torno da sociedade, em torno de si, em torno do seu futuro. O povo está vindo participar. Os jovens estão indo para a rua. O debate está acontecendo. E é fruto desse debate que nós estamos caminhando e estamos avançando. Eu quero crer que nós vivemos essa época que eu considero da maior importância. E volto a repetir, me perdoem a insistência. Nós estamos vivendo uma encruzilhada fundamental. É a Operação Lava Jato. Se ela for adiante, se nós consolidarmos, se nós vivermos realmente um regime onde haja respeito, onde haja credibilidade, onde as pessoas sejam valorizadas pelo que são, e todos sejam iguais. E se isso acontecer, e se nós tivermos saindo dentro do Congresso aqueles que estão atos de corrupção, de escândalos, forem retirados pela democracia, pela votação, perdão, pelo Supremo Tribunal, pela Justiça, da forma realmente de praticar a justiça, se isso acontecer, se nós realmente pudermos caminhar em torno de uma sociedade com mais ética, com mais dignidade, com mais respeito, com mais credibilidade, onde, inclusive, no próprio Supremo, alguns fatos que estão acontecendo, e vamos analisar, não são aquilo que a gente esperava. Se nós conseguirmos que essa operação vá adiante e que realmente haja uma fixação certa de que pode ser deputado, pode ser senador, pode ser general, pode ser grande empresário, pode ser quem for, praticou a ilicitude, é afastado. Se isso for adiante, nós realmente estaremos dando a grande marca da reformulação social do Brasil. Mas nós estamos vivendo um grande momento hoje. Na verdade, o que nós estamos assistindo a nível nacional é um grande jogo. De um lado, os que querem que a operação vá adiante, que a justiça seja feita, ampla democracia, amplo direito de defesa, sim, mas que
quem é condenado saia da vida pública ou não. Hoje é um grande movimento no Brasil. Não é A nem B nem C, é gente do PT, do PMDB, do PSDB, de todos os partidos e de todos os setores que estão reunidos para acabar com a Lava Jato. Há um movimento para acabar com a Lava Jato. E esse movimento é muito singelo. Prisão, vai para a cadeia, quem é condenado em segundo grau, acaba com isso. Volta como era antigamente. Só vai para a cadeia quando for condenado em última instância. Quando é que é condenado em última instância? No dia de São Nunca. Porque fica na gaveta, recorre o juiz, recorre para a junta, recorre para o Tribunal de São Paulo, em Porto Alegre, recorre para Brasília, vai para o Tribunal Superior de Justiça, vai para o Supremo, passa o tempo e ninguém vai para a cadeia. Difícil acontecer. Não só o presidente da Câmara que está na cadeia, não só esse pessoal todo termina, como o Supremo determinou que as investigações feitas em torno das gravações, das entrevistas, dos debates, das investigações feitas até aqui, não valem, e tudo volta a estaca zero. Sinceramente, eu acho que se isso acontecer, eu não sei, mas vai dar uma hecatombe, vai dar uma confusão, vai dar uma irresponsabilidade. Eu juro por Deus que eu não sei o que pode acontecer. Muito obrigada. Pergunta do Marcelo Moraes, que está aqui, mandou para a gente, para o Tunico. Qual é o papel das redes sociais na cidadania? O senador falou um pouquinho de redes sociais, ele também pergunta qual que é o papel para a nossa cidadania. Marcelo Moraes está aqui, né? As redes sociais são importantíssimas. Elas mal existem. Outro dia eu me lembrava que em 1991 eu estava tendo uma conversa nos Estados Unidos com o vice-presidente e no meio da conversa ele me disse que ele havia conseguido liberar um sistema de comunicação que até então era usado pelos militares, apenas pelos militares. Ele havia liberado aquilo para uso público. E eu ouvi aquilo com muita atenção e tal, e como ele não soube me explicar muito mais o que era, eu também não perguntei para ficar sabendo, para não ficar sabendo o que ele não sabia. E o que ele estava me dizendo era que a internet acabava de ser inventada. 91. Então, é uma coisa novíssima. Nós estamos ainda experimentando aquele neném que a gente põe na maca e ele fica esparramando pernas e braços e fazendo o que tem que fazer, e a gente acaba levando certos espirros dessa coisa toda, mas a gente tem que tratar do bebê e trata com grande carinho e grande prazer, apesar dessas consequências. Rede social, por enquanto, é o apesar das consequências. Muita gente se entusiasma com rede social, porém eu me pergunto, como é que quem faz rede social tem tempo para fazer outra coisa? Eu sou jornalista. Eu ganho a minha vida como jornalista. Não me resta muito tempo para fazer outra coisa senão o jornalismo que eu faço. Se o sujeito é advogado, se ele é engenheiro, se ele não é nada, como é que ele aguenta fazer o jornalismo que eu faço mais uma tal de rede social com a qual ele pretende influenciar na vida de cada um? E ele se julga no direito. Simplesmente porque ele descobriu que uma maquininha colocada em cima da mesa dá a ele acesso ao mundo. Já começa a ver neste universo uma enorme reação. As pessoas têm fazem uma breve varredura e metade daquilo já não tem mais acesso. Isso é muito bom, porque tomado pela sua teoria pura,
A comunicação da rede social é da maior utilidade, da maior importância. É preciso que ela seja simplesmente, como tudo na vida, honesta. Se não for honesta, o desastre é muito grande, porque eles não têm nenhuma responsabilidade. Muito obrigada. Doutor Samir, uma pergunta da Paula Chaves para o senhor. Como a ética médica se mescla com o conceito de cidadania no nosso século? Paula, eu acho que se mescla de forma total. Eu relaciono ética também com o caráter. Caráter, ética e exercício da cidadania se superpõem no exercício profissional. A ética faz parte do exercício profissional. Então, ela representa os princípios da cidadania. A ética está relacionada com o caráter. E o caráter está relacionado com cidadania. Então, acho que os três estão intimamente relacionados. Muito obrigada. Senador, mais uma pergunta aqui do Marcelo Moraes, que aproveitou e mandou duas já de uma vez. Gostei. E é uma pergunta que eu também quero fazer para o senhor, porque eu acho que eu penso como ele. Por que o Brasil não deve perder a esperança? O que eu vou responder? Ai, minha Nossa Senhora, até parou. Em primeiro lugar, se olhar para o mundo, nações infinitamente em situações mais difíceis que a nossa têm esperança. Veja agora que teve os Jogos Pan-Americanos, nações que são uma ilha com menos de 100 mil habitantes, lutam e vibram, parece que são grandes. O Brasil tem tudo para ter esperança. O Brasil é um país que eu não tenho nenhuma dúvida. O futuro da humanidade tem um encontro marcado com o Brasil. Se nós olharmos os problemas do mundo hoje, falta de água, falta de alimentos, falta de terras agricultáveis, o Brasil é campeão disso. As maiores reservas de água doce do mundo estão no Brasil. As maiores reservas de terras agricultáveis do mundo estão no Brasil. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Tem todas as condições para ser uma grande nação. Nós temos terra, nós temos conteúdo, nós temos garra, nós temos raça. O Brasil foi um defeito realmente desde a nossa Constituição. Infelizmente, as coisas foram muito fáceis e o Brasil foi levando. Mas vai haver um choque. Eu tenho a convicção de que os nossos filhos estão marcados, o encontro deles, com o futuro do país. Vai haver um choque nesse país. E nós vamos rir, olhar para o que está acontecendo hoje e imaginar como que essas coisas aconteceram. Por isso que eu acho que a Operação Lava Jato é importante, porque ela começa por aí, um choque de fazer a limpeza daqueles que são e daqueles que não são. Mas principalmente não apenas em termos de passado, mas em termos de futuro, onde o cidadão saiba que tem que ser digno, tem que ser sério, porque esse é o caminho, porque se não for, ele cai fora. Essa é a questão, aquilo que o senhor disse, que o Brasil, o que é proibido é permitido, se faz o que se quer, isso tem que terminar, e isso vai terminar. Então, eu tenho a convicção que o Brasil tem um encontro marcado com o destino da humanidade. E lá nesse futuro, o Brasil vai ser uma nação da dignidade, da seriedade, da responsabilidade, da credibilidade. Vamos produzir alimento para o mundo inteiro. Vamos ter água para o mundo inteiro. Temos um continente que é o nosso país. Temos um futuro realmente com grandes credenciais. A pergunta foi feita mais como provocação. Eu tenho convicção de que a senhora e ele entendem que esse país, apesar dos governos que estão aí, apesar de nós, eu estou aí, classe política que não são dignos desse povo, o povo vai passar por cima de nós e vai fazer o destino desse país. Será grande, será forte e será realmente um grande país, apesar de nós, apesar do Bolsonaro, apesar de quem quer que seja. Muito obrigada. A pergunta da Luísa Oliveira Pérez, que está aqui, ela fez uma brincadeira para o Antônio Tunico. As faculdades de jornalismo preparam para a cidadania? E as outras, como as de medicina, preparam? Eu não sei.
Bem sincero. Você veja, eu fugi da escola, não frequentei nenhuma escola. Eu em 64, passei no vestibular da USP de Ciências Sociais, que na época era o mais apertado de todos, era muito mais apertado que o de Medicina. Não sei por que motivo, até hoje não sei por que motivo, alguma coisa devia haver. E vai ver porque lá se praticava política partidária. Mas não completei o curso, depois fui fazer Direito, não completei curso, depois fui fazer História, não completei curso. Eu sou diplomado em não completar cursos. De modo que a minha vida universitária foi reduzidíssima. Agora, se a cidadania, se o sujeito entra numa faculdade de jornalismo para aprender alguma coisa sobre cidadania, eu acho que ele tem o mesmo objetivo, que é de aprender jornalismo na escola. Ele não aprende. Na escola ele não aprende. Ele tem que aprender em outros lugares. Eu costumo dizer, para desespero dos alunos que de vez em quando me procuram, que a profissão de jornalista você domina em um mês, se você for razoavelmente inteligente. Se você for muito burro, você domina em 3 meses. Agora, precisa trabalhar. E precisa ter consciência de que aquilo que a gente não sabe é justamente aquilo que a gente precisaria saber, porque é a mesma coisa que a gente ficar no trilho da estação de ferro, esperando o trem de daqui a 2 minutos. Posso pegar um gancho nessa? Lógico, Quem vamos foi lá. que fez a pergunta? Deixa eu achar meu papel aqui. Foi a Luísa Oliveira Pérez. Cadê a Luísa? Ela não precisa se... Está no outro auditório? Está acompanhando do outro. Independente do curso que ele está fazendo, todo professor, todo docente tem uma dupla responsabilidade. Na área médica, existe a responsabilidade de você transmitir os conhecimentos técnicos para uma formação profissional adequada. E, por outro lado, existe a responsabilidade de você contribuir na formação do cidadão e do ser humano. E você contribui de que forma? Com o exemplo e com o teu exercício profissional. Então, toda escola universitária, ou seja, escola de nível inferior, não só a nível universitário, existe uma formação técnica e uma formação do indivíduo como cidadão, como pessoa. Isso é uma responsabilidade de todos nós docentes. Então, acho que a Faculdade de Medicina tem nos seus docentes modelos e exemplos para os alunos poderem se olhar e desenvolver sua atividade profissional dentro daquele princípio ético de respeito com dignidade humana e um exercício profissional dentro de uma área ética e humanística correta. Deixa eu acrescentar alguma coisa um pouco mais séria do que eu tinha falado antes. Cidadania se aprende em todo e qualquer lugar. Cidadania se aprende na vida, vivendo. E o melhor lugar, o único lugar, na verdade, onde se ensina o princípio da cidadania, ou seja, eu preciso ser cidadão, eu preciso ser alguém que conhece, como já se disse aqui, direitos e deveres, e preciso cumpri-los, é no lugar que antigamente se chamava lar. Doutor Samir, posso emendar, fazer mais uma para o senhor? É do Emerson Oliveira. Como organizações assistenciais podem sobreviver numa saúde cada vez mais privatizada? O SUS é um bom modelo? Essa semana, Oliveira, eu estava lendo um artigo escrito pelo professor Paulo Saldiva, lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre a saúde no Brasil. E ele tocava sobre a importância do SUS. O SUS é muito criticado, tem uma série de falhas, questiona-se o orçamento destinado à área da saúde no país, mas se nós analisarmos a evolução do SUS e o crescimento do SUS, é uma contribuição muito grande para a saúde da população brasileira.
Se nós formos olhar o programa de transplantes de órgão no Brasil, ele é reconhecido e respeitado no mundo todo. Se nós olharmos o programa de hemocentros no Brasil, ele também é reconhecido. Se nós olharmos o programa de vacinação no Brasil, tudo isso girando em torno do SUS, ele é reconhecido. O programa de atendimento pré-hospitalar em acidentes também é um programa diferenciado. Se nós analisarmos os resultados de todo esse investimento feito na área da saúde, com poucos recursos ou com recursos não ideais, você vai observar que a mortalidade infantil diminuiu, a mortalidade materna diminuiu, que a longevidade da população aumentou. Então, existe uma participação efetiva do SUS. É óbvio que existem falhas, que muito precisa ser melhorado, mas se discute muito se o problema da saúde no país é problema exclusivamente orçamentário, o que é destinado do PIB para a saúde no país, ou se é um problema também de gestão ou principalmente de gestão. Realmente as duas coisas pesam quando se analisa criticamente o resultado da saúde no país. Mas o SUS teve uma contribuição importante e pode melhorar muito. Obrigada. Essa é uma pergunta de um aluno de graduação, acabou não colocando o nome, é para o senhor, senador, e para o jornalista Tunico também. Por falar em ética e caráter, como é que vocês veem a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a desvalorização do profissional médico? Ele colocou entre parênteses, valorização do profissional médico que pode aceitar trabalhar como enfermeiro ganhando menos. Me permite falar sobre o que o senhor falou? Eu acho que pode dizer o que se quiser dizer do SUS. Foi um grande passo positivo na vida brasileira. Realmente, o SUS, quando diz a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado, é um exemplo para o mundo inteiro aonde a gente quer chegar. E ele, muita coisa tem feito nesse sentido. Imagine se não tivesse o SUS com todos os seus problemas, o que seria feito do atendimento a milhões de brasileiros. Então, podemos dizer, tem que debater, tem que analisar, tem que modificar. Mas olhar com raiva, olhar com restrição o SUS é algo completamente absurdo. Como é a mesma pergunta? Sobre uma declaração do presidente, Ora, sobre a desvalorização do médico. Ele nós, disse que... Nós teríamos que começar tudo de novo, uma nova palestra, e vamos analisar as declarações do presidente. Em primeiro lugar, essa é de ontem. Depois dessa, já tem mais duas que ele falou. Na verdade, eu chego à seguinte conclusão. O presidente, ele teve 27 anos de deputado federal. E ele, como deputado federal, nunca pertenceu, nunca foi líder de partido, nunca foi membro de comissão, nunca fez um grande projeto. Ele tinha aquelas ideias, aqueles pensamentos dele, ia para a tribuna e batia em A, em B, ou C, e batia. Agora ele é presidente da República. Mas parece que ele ainda não desaprendeu. Ele não sabe falar, dialogar, conversar. Ele pega o microfone e pensa que é deputado e bate e diz o que tem que dizer. Realmente, essa afirmação, ele nem sabe o que disse, tenho certeza que ele deve ter se arrependido, não devemos nem levar em consideração. Tem outras que são mais sérias. Por exemplo, ele dizer que a Alemanha que cortou um auxílio para a floresta amazônica, não precisa daquele dinheiro, faça o que quiser com aquele dinheiro. As afirmativas que ele vem fazendo realmente são muito dolorosas, são muito difíceis. Acho que devia se falar com ele, pelo menos dizer, o presidente deve fazer 2 afirmativas por semana, mas não 3 por dia, porque, na verdade, mas é uma coisa que é interessante. A gente está considerando o governo e o próprio presidente Bolsonaro, independente das declarações que ele está dizendo, que a verdade é que tem coisas negativas, mas tem coisas positivas. Eu volto a dizer, eu fiquei 34 anos no Congresso, mas nunca vi um momento tão importante de definições, e tu pode achar que eu sou muito otimista com relação à reforma tributária, mas pela primeira vez ela vai sair. Há a convicção que ela vai sair, e nunca conseguiu sair. Nós nunca conseguimos debater nada. E essa vez eu estou com a convicção que vai sair a reforma tributária. Como a reforma política vai sair.
Quer dizer, o Congresso se criou uma coisa interessante. O Bolsonaro batendo, falando mal. E esse presidente do Congresso, que eu quero dizer com toda sinceridade, o presidente da Câmara, eu estou gostando dele, ele está fazendo uma condução do debate, da discussão, e o Congresso está começando a votar. E volto a repetir, votou a Previdência, vai votar a reforma tributária, vai votar a reforma política, que nunca tinha que se conseguir. Vai ter, o Brasil é uma monarquia. Por exemplo, a Constituição brasileira, foi dito aqui, a Constituição brasileira realmente ela é voltada para o parlamentarismo. Quando a Constituição foi feita na comissão e foi para o plenário, era parlamentarismo. Ela era parlamentarismo. No plenário, o Covas brigou com o Sarney, presidente da época, e dessa briga tiraram o parlamentarismo. Tiraram o parlamentarismo, não é mais parlamentarismo, é executivo, e deixaram a emenda provisória. A medida provisória que é essencial do parlamentarismo. O que é a medida provisória num regime parlamentar? A medida provisória tem na Inglaterra, tem na França, em todo o regime parlamentarista. Mas o que é? Lá pelas tantas tem um problema, o governo entra com a medida provisória. Mas qual é a consequência? Se for aprovada, é aprovada. Se não for aprovada, cai o governo. Cai o governo, cai o parlamento e se nomeia um outro ministro. Então é a coisa mais rara nesses países parlamentaristas que tem medida provisória, o governo entrar com uma medida provisória. Pode entrar com uma medida provisória pedindo alguma coisa e a oposição pega a medida provisória e pede o voto de confiança. Cai o governo. No Brasil, não. No Brasil é presidencialismo com medida provisória. Então é uma anarquia. Quer dizer, o presidente apresenta a medida provisória que quer, como quer, a hora que quer, e é um escândalo no Brasil. Medida provisória tem que terminar. Ela é absolutamente um grande escândalo nesse país. Mas acontece. As coisas estão sendo levadas nesse sentido. É por isso que eu acho que o Bolsonaro é um mal necessário. Quer dizer, eu acho que querer jogar no sentido de governo está errado, de derrubar o governo, eu acho que é ruim. Primeiro, porque o vice-presidente está lá de olho arregalado esperando. Está ele, os ministros militares, entra, aí tem um militar legitimado. O povo botou lá. Não é bom. É melhor ficar com o Bolsonaro até o fim. É melhor a gente... eu não sei, eu gostaria, se pudesse falar, eu falaria com o Bolsonaro. Fale menos, velho. Fale menos. Porque, na verdade, é uma pena. Essa pergunta é para você também, Tunico. E eu posso emendar mais uma já? Pode. Se o senhor vê uma renovação nos valores da política e, se sim, para qual direção? Pode ser para os dois. Pode ser para os dois. Bom, vamos começar com o doutor Bolsonaro. Há quem diga que eu... Não, ele agora é tudo. Agora é doutor honorário em qualquer lugar que ele vá. Mas, enfim, capitão não, ele é tenente. Ele só chegou a ser capitão pelo aquele acordo que fizeram no Supremo para ele sair de fininha, o Supremo Militar sair de fininha. No duro, ele é tenente. Mas, bom, não vamos discutir o salário dele. O problema é o seguinte, há quem diga que pessoas como eu querem, porque criticam sistematicamente o doutor Bolsonaro, querem a queda dele. Não, eu não quero queda dele. Eu, pelo menos, não quero a queda dele. Acho que a queda dele, neste momento, seria um desastre total para este país. Esse país não aguentaria mais uma substituição de presidente da República. O que eu quero, simplesmente, é que ele, antes de falar, e, sobretudo, antes de assinar, medite 5 minutos. Não precisa mais do que 5 minutos. Se possível, pegue o telefone e ligue e converse. Conversa com... Pode ser até o Guedes. Pode ser até o Guedes. Eu tenho minhas restrições, mas pode ser até com o Guedes. Enfim, se puder, com algum padre de bom espírito. Não se sabe. Ele fica meio lá, meio cá, de acordo com a conveniência dele, nunca se sabe. Mas, enfim, é isso. Você veja, a gente não consegue nem decidir quem é que vai ser o interlocutor do presidente da República. Mas o problema dele é que, enquanto ele não... eu cada vez acredito mais que não haja solução. Eu tenho a impressão que ele sofre de alguma doença mental,
Eu não estou falando nada extraordinário aqui, não. Eu já conversei com várias pessoas que disso entendem, até porque precisam me tratar de vez em quando. Eu já conversei com várias pessoas que disso entendem, e todas as pessoas com as quais conversei, você vai dizer, bom, mas não foram tantas assim, de fato não foram. Todas me disseram que ele tem alguns problemas e chegaram a fazer algumas chegaram a fazer um diagnóstico bastante preciso, envolvendo... Aqui está cheio de médico. Eu sei. Felizmente não conheço nenhum deles. Mas então, com ele não tem jeito. Com ele, alguém... Ele sofre de uma doença mental pela qual tudo que chega a ele chega em termos de amigo e inimigo. Tudo. E ele reage como se todos, inclusive os amigos, fossem inimigos, porque os amigos são amigos hoje porque estão esperando um momento propício para enfiar a faca nas costas, na barriga, desculpa, para enfiar a faca. Então ele age assim, e ele age assim naturalmente, isso está impregnado no cérebro, na mente dele. Se fosse só na mente dele, tudo muito bem. Acontece que isso acontece. O problema é que isso acontece com o filho número 1, filho número 2, filho número 3, tem filho número 4, eu já nem sei. Porque esse negócio de filho número 1 é coisa de um detetive chinês que havia nos livrinhos de mistério da minha infância. O Dr. Shang, se não me falha a memória. Enfim, agora, quanto a outra questão, se os critérios se os valores de... Renovação na política. Se o senhor vê uma renovação nos valores e, se Olha, sim, qual direção? Tem gente que acha político, de vez em quando, é um bicho burro sem comparação. Verdade ou mentira, senador? Sem coração? Comparação. Sem comparação. Por exemplo, qual é que era o bicho-papão da antiga legislatura? Era como é que chamava lá, aquele negócio, eu esqueci o nome agora. Aquele grupo que havia no Centrão, desculpa. O Centrão era o bicho-papão. Tudo que era safadeza ia para a conta do Centrão. Tudo que o Centrão fazia era safadeza. O casamento ali era praticamente perfeito. Tem-se uma eleição, há uma renovação bastante grande renovação, principalmente renovação no campo dos valores. Aquele negócio do candidato safadinho, que se apresenta como candidato safadinho para ganhar voto, esse perdeu o voto, esse não fez voto, não se elegeu. Pois bem, 2 meses depois de tomada a posse, o presidente Maia, a quem eu também admiro, embora goste mais do pai dele, mas admiro muito, ele faz uma negociação e, ao nome da negociação, alguém deve ter dito a ele que aquilo precisava ter um nome, qual é que é o nome que ele escolhe? Vocês disseram aí agora mesmo, eu não guardei. Centrão. Dá o nome de Centrão. Ou seja, ele poluiu a obra limpa que ele havia feito. E já tem, imediatamente, já tem 800 pessoas dizendo, olha o Centrão aí. O Centrão não está lá por enquanto. E provavelmente vai demorar muito para voltar. Porque essa mudança que houve na Câmara... Eu acompanho o Congresso desde que fui para Brasília em 1964. Agosto de 64. Cheguei lá, tinha acabado de haver uma cassação. E só de lá para cá eu só vi os quadros congressuais piorarem. O último que tivemos é dramaticamente ruim. Era o fim de por qualquer medida, era o fim da picada. Agora coloca-se lá gente razoável, gente disposta a conversar e a realizar. E a primeira coisa que eles se fazem é se intitularem de Centrão, se intitularem de pilantras. Agora, eles não são. E o quadro que está lá mudou. E o que mudou lá são valores. E é preciso que a gente, em casa, medite um pouco sobre isso.
antes de simplesmente dizer, não, o Congresso não ajuda, o Congresso é isso, o Congresso é aquilo. O Congresso pode ser o que for. Sem ele, bom ou mal, a democracia não existe. Em primeiro lugar. Então, a nossa obrigação é fazer com que ele valha a pena. E esse aí me parece que até agora vale a pena. Muito obrigada. Doutor Samir, tenho duas já, fazer aqui para o senhor direto, pode? Então, vamos lá. Do Paulo Roberto de Oliveira, como a profissão de medicina se alterou desde a sua formatura até hoje? E a Priscila Dagoberto Mendes quer saber se existem formas de recuperar os valores cidadãos na classe médica no presente momento de mercantilização da área da saúde. O primeiro foi Oliveira também? Paulo Roberto de Oliveira. Oliveira, a medicina mudou muito desde a época que eu me formei até agora. Eu tive a oportunidade de ver duas fases da medicina, a era pré e a era pós-tecnologia. A Organização Mundial de Saúde diz que o que nós fazemos hoje, 50% do que nós fazemos hoje, nós não fazíamos há 30 anos, há 20 anos. Se nós formos analisar doenças de 20 anos passados, como eram tratadas e como são tratadas hoje, houve uma mudança radical. A evolução da medicina foi fantástica. A tecnologia mudou o diagnóstico, o tratamento. Se você analisar como se tratava um infarto há 30 anos, há 20 anos, era de uma forma. Hoje se trata de forma totalmente diferente. O indivíduo tinha uma hepatite há 30 anos, ele ficava 6 meses em casa deitado, sem comer gordura e monitorando enzimas hepáticos. Tinha infarto, ele ficava tomando remédio para dor. Hoje, existe uma terapêutica mais agressiva, mais moderna, uma terapêutica de ponta. Então, mudou muito. Operações que eu fiz aqui nesse hospital há 30 anos, não se faz mais há muito tempo. Hoje tem a evolução da tecnologia na área cirúrgica, a laparoscopia, a robótica, então a medicina mudou. É uma medicina diferente. O grande problema que se comenta é o risco que você passa a fazer uma medicina mecanizada. O doente passa a ser uma figura secundária. A medicina tem que ser humana, ela é fundamentalmente humana. E com a tecnologia está acontecendo uma quebra disso aí. Hoje se fala, vocês estão vendo, um dos tópicos atuais hoje é a telemedicina. A telemedicina é você tratar o doente através da telemedicina. Está correto isso? Isso quebra um princípio. Qual é a razão da existência da medicina? É a relação médico-doente. Isso está quebrado. E bate em relação à segunda pergunta, que diz a mercantilização da medicina. Em 2001 ou 2002, o Estado fez uma reportagem interessante sobre o exercício médico e chamava a atenção para alguns aspectos. Primeiro, a deterioração da relação médico-doente, que isso está destruída. Segundo, a rapidez das consultas, em que o médico era obrigado, para ter um faturamento compatível com a sua necessidade, atender 4, 5 doentes por hora. Não, isso é impossível. E terceiro, o papel dos planos de saúde na interferência do relacionamento médico-doente e contribuindo para essa situação. Eu acho que a medicina mudou muito, vai continuar mudando. Nós fazemos hoje o médico com tanto tecnologia e com uma formação que ele deve ter, infelizmente isso não está acontecendo por causa do excesso de escolas médicas. Se o nosso presidente falou mal de médico, ele não é o primeiro. Um dos deputados atuais, que não é mais, o deputado Maluf, falava mal de médico, Ciro Gomes falava mal de médico, e a tendência é falar mais mal de médico ainda no futuro, porque do jeito que vão as coisas, com abertura indiscriminada de escolas médicas, sem massa crítica de docentes, sem estrutura hospitalar, sem doentes, nós vamos entrar numa deterioração fantástica da medicina. A previsão, nós estamos formando a partir de agora 34 a 35 mil médicos por ano, professor Paulo Carrasco. E a previsão é que o Brasil, em 15 anos, vai ter 1 milhão de médicos. Seguramente você vai ter médico dirigindo Uber,
vai ter médico fazendo suco, que não vai ter campo para todo esse corpo de médicos que vem aí. E a qualidade deles vão ser muito questionadas, porque eles estão sendo formados em instituições que não têm nenhuma estrutura para formar médico. E nós não aprendemos com a lição dos outros. Os Estados Unidos viveram isso no século passado, no início do século, 1905, 1910, quando havia nos Estados Unidos e Canadá 155 escolas de medicina, formavam 28 mil médicos por ano, e a saúde do americano estava completamente deteriorada. O que fizeram? Criaram lá uma comissão para fazer uma análise das escolas de medicina, e um dos professores, um educador, que era na época desconhecido, o doutor Flexner, ele fez uma análise de todas as escolas de medicina nos Estados Unidos, saiu o relatório Flexner, e que ele propunha o fechamento de a maioria das escolas, 60% dessas escolas foram fechadas. E o New York Times, em 1910, publicou um artigo que tinha por título Escolas Médicas, Fábricas de Médicos Medíocres. Então, nós estamos vivendo o que já foi vivido no passado. O Brasil é o país que tem o maior número de escolas do mundo. Eu acho que bate a Índia, inclusive. Nós estamos com 337 escolas de medicina. O professor Emílio Atier, que foi o fundador dessa faculdade, quando a escola estava em andamento, balançando, eu disse que o meu grande orgulho era ter pertencido à primeira turma, porque nós assistimos à transformação desse hospital tradicional, que era puramente assistencial e misericordioso, num grande hospital-escola. E essa transformação foi sofrida. E nós não assistimos passivamente, nós participamos ativamente, questionando, lutando pelos nossos direitos, cumprindo os nossos deveres, e tivemos um relacionamento muito forte com a instituição, porque nós somos os primeiros a mudar a imagem desse hospital, que era, como disse o professor Donato, num depoimento dele no Santa Memória, que era um depósito de doentes. E era mesmo um depósito de doentes. É um hospital que passou a ter vida. Então, nós vivemos uma fase muito difícil da medicina, há uma mercantilização. Eu acho que nós precisamos parar para pensar, as entidades médicas precisam discutir e analisar essa situação e ver o que pode ser feito. Mas, infelizmente, a abertura de escolas já está definida, vão ser liberados médicos aí nesses próximos anos, sem nenhuma formação, sem nenhuma estrutura, e vai ser um mercado altamente competitivo e nível inferior. Obrigada, doutor. A gente já está encaminhando aqui para o fim do nosso debate. Há 15 anos, o presidente Lula sancionou a Lei 10.835, de 2004, que instituiu por etapas a Renda Básica de Cidadania, aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional. É o direito de todas as pessoas receberem uma renda suficiente para atender às suas necessidades básicas. Então, ele quer saber quando finalmente isso vai acontecer. Então, eu já aproveito e peço para vocês encerrarem, né, diante desse comentário, 5 minutinhos para uma fala final, para a gente já, nosso tempo já está bem em cima, por favor. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria em ver o meu companheiro Suplicy nos honrando com a sua presença. Durante 16 anos eu convivi com o senador no Senado Federal. Durante 8 anos, ele foi o primeiro senador e o único senador do PT. E sou testemunha do seu trabalho, da sua competência, da sua garra, da sua dignidade e da sua seriedade. Nesses 16 anos, em muitas caminhadas, nós trabalhamos juntos. E tivemos juntos e debatemos juntos muitas teses e muitas significativas posições. Esse projeto que ele fala da renda mínima é a razão de ser praticamente dos últimos anos da sua existência. O trabalho que ele fez, a competência, depois de anos de discussão, conseguir que o Congresso aprovasse e que o presidente Lula sancionasse. Realmente é um grande projeto que determina a existência de uma renda básica no sentido de terminar com a miséria nesse país, no sentido de haver uma
presença do Estado no encaminhamento da nossa sociedade. Mas eu digo com muita alegria, o senador Suplicy, naquele Congresso Nacional, foi um homem da maior dignidade, da maior seriedade, da maior honradez, inclusive com todos os escândalos, todas as coisas que aconteceram, o Suplicy sempre esteve lá, firme, dando, inclusive quando nós tentávamos criar uma CPI para combater a corrupção, para terminar com os empreiteiros que faziam e participavam dessa corrupção, a CPI dos corruptores, ele foi um dos que esteve conosco toda hora. Quando boicotaram, não deixaram ser criada, nós tivemos que criar, com o Supremo mandando criar, porque o Congresso não criava, o Suplicy foi presente, sempre, e em tudo que aconteceu, eu posso dizer, se é uma pessoa honrada, digna, decente, capaz, é o meu companheiro Suplicy. Agora, qual é a pergunta mesmo? Para o senhor. Exemplos que o senhor teve na vida, na universidade, que muito formaram o seu caráter, a forma tal. Eu quero dar aqui o meu testemunho perante a Ivete e a todos vocês de como, ao chegar no Senado, eu tive no senador Pedro Simão um exemplo formidável, e por isso que nós tivemos tanta afinidade de propósito de trabalho, por ideais comuns, e eu fiz questão de vir aqui a hora que eu soube que ele aqui iria fazer uma palestra para assistir esse testemunho formidável de alguém aos 89 anos que consegue tanto entusiasmar as pessoas de todas as idades, e especialmente também os jovens de hoje. Só eu queria dizer essa palavra. Para o senhor se despedir agora. Um agradecimento só final, por favor. Eu quero agradecer meu companheiro Tonico. Tonico é um velho companheiro, deputado, presidente da Assembleia Legislativa, que ainda pode voltar para a política. É um jovem bravo. Eu acho também. Essas caminhadas, está caminhando para isso. Eu quero dizer muito obrigado. Nos meus 89 anos, eu estou percorrendo o Brasil e falando com a mocidade. Estou conversando do norte a sul, discutindo, debatendo e chamando a presença da mocidade. Achando que, apesar dos tropeços, apesar das complexas dificuldades que nós temos, apesar de nós termos um sistema partidário que está chegando no fim, nós hoje temos 40 partidos. Quer dizer, não há no mundo um país que tenha 40 partidos. Quer dizer, quando o Congresso vai fazer vamos fazer uma reunião e convoca os líderes. Nos Estados Unidos é convocar 3, na Inglaterra é convocar 4, no Brasil é convocar 50. Quer dizer, está chegando no fim esse sistema. Então, eu acho que convocar a mocidade para esse debate, para essa discussão, mostrar que o nosso futuro é um grande futuro, que nós vamos passar essa realidade. E eu vejo, com tudo que se diga, com tudo que se fala, que nós estamos dando um passo adiante, porque se realmente a lei for aprovada, se a limpeza for feita, se existir uma lei determinada que ladrão vai para a cadeia, se nós conseguirmos dar esse avanço, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, porque a mocidade está... Esse debate que está havendo agora, ele é positivo. Essa confusão, realmente, em redes sociais. O que é rede social? Rede social é eu, minha mulher e meus filhos reuniam e criam uma rede social. E daqui a pouco eu não sei quanto. Mas esse debate aberto, essa discussão, essa participação, essa vontade que a mocidade tem de estar presente, de ser presente, isso é muito importante. Ela realmente é muito importante e ela vai estar absolutamente presente. A pergunta que foi feita, qual é a razão de eu ter confiança no futuro do Brasil? Eu não tenho nenhuma dúvida no futuro do Brasil. Apesar de nós temos um encontro marcado. O mundo hoje está isso aí. Veja, quando é que se via a política nacional? Qual é o grande debate nacional? O presidente americano, que também é meio biruta, o primeiro-ministro que foi eleito da Inglaterra, que também é meio biruta, o nosso, que também é meio... Esses são os homens, é o grande debate do mundo inteiro de hoje. Pois é dentro deste contexto, dessa sociedade, onde há uma incompreensão,
onde há uma interrogação, parece mentira, mas voltamos ao antigo estágio que o acordo Rússia-Estados Unidos de terminar com a guerra atômica foi encerrado, foi rompido. Há uma interrogação com relação ao que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós estamos no caminho certo. Nós vamos chegar lá. O Brasil vai chegar lá, apesar de nós, por causa de vocês, jovens, que têm essa caminhada pela frente. Muito obrigado. Obrigado, Tonico, pela satisfação, pela alegria. Eu sou um fã, um admirador da Santa Casa. Lá no Rio Grande do Sul, eu faço parte do conselho de direção da Santa Casa do Rio Grande do Sul, e lá a gente vê o que foram vocês, o trabalho pioneiro, essa obra espetacular, que vence tudo, pode estar devendo, mas tem um crédito enorme com o povo de São Paulo, com o povo do Brasil, pelo que se fez, pelo que aqui está se fazendo. Meus cumprimentos, Tonico, a tua gente, a tua equipe. Muito obrigado. Tonico, por favor, uma despedida. 5 minutinhos aí para as considerações finais. Tudo bem, eu agradeço o convite de voltar aqui a Santa Casa, que é um dos lugares em São Paulo que me mais fala ao coração. Eu gosto muito daqui. Sempre que posso e que me avisam, eu faço o meu possível. Por que digo que me avisam? Porque, às vezes, a vontade de ajudar é tanta que a gente atrapalha. Então, eu prefiro não atrapalhar, esperar que me chamem, que peçam a minha colaboração. Quando chamam e pedem a minha colaboração, ela é sempre firme e irrevogável. E, em troca, o que eu peço? Eu peço que, de vez em quando, me convidem para eu ter meia dúzia de pessoas na minha frente e falar um monte de bobagens e vocês me aplaudirem no final, olha. Muito obrigado a todos. Por favor, doutor. Eu vou encerrar dirigindo uma mensagem aos jovens alunos da faculdade. O ilustre senador falou da juventude e do entusiasmo de falar para os jovens. Uma das minhas últimas participações nessa instituição, antes de eu sair, foi uma aula de encerramento do curso médico, a última aula que era dada antes da colação de grau. E eu falava sobre a juventude. A juventude simboliza para o homem um objetivo de buscas e conquistas. Pela força, pelo entusiasmo, pelo desprendimento, os jovens revolucionaram o mundo e sacudiram o mundo, protestando através da música, da indumentária, da rebeldia, das mais diferentes formas de manifestação, contra uma série de absurdos que eles viam. Guerras sem nenhum sentido, como a Guerra da Coreia e do Vietnã, onde só na Guerra do Vietnã morreram mais de 60 mil americanos, a maioria jovens. As guerras mais recentes protestavam contra a hipocrisia do mundo, a falsidade do mundo. Homens que assumiam governo destruíam países, destruíam povos. Então, os jovens representam o futuro. Eu lembro sempre, e eu tenho na mente guardada, e isso eu citei naquela aula, a oração do Rui Barbosa, quando foi paraninfo de uma turma de formandos na Faculdade de Medicina, professor Carvalhosa, que foi a oração aos moços. Faculdade de Direito, perdão. Isso foi em 1920, 1930, se não me engano. 22, em que ele dizia que os jovens são a força, a vida e o futuro. Devem ser a honra, a justiça e o direito. Mas não monopolizam essas funções, nem pode ser o oráculo desse mundo, que eles ainda nem conhecem. A experiência, o saber não é nativo. Faz-se da experiência que só amanhece para nós na madureza dos anos. Isso significa que só com o tempo você vence o tempo. Invistam na sua formação, estudem, vivam a sua instituição com amor, com muito amor, se dediquem àquilo que vocês vivem. Se perguntarem qual é a melhor fase da vida, nós vamos dizer que a melhor fase da vida é aquela que nós estamos vivendo,
porque o que passou, passou, e o que vem nós não sabemos. Mas, de todas as fases da vida, seguramente essa que vocês estão vivendo é a mais importante. É o investimento na formação profissional, na diferenciação intelectual, e a instituição, professor Paulo Carrara, tem uma grande responsabilidade em formá-los não só tecnicamente, como médicos altamente qualificados, para exercer a profissão com competência e responsabilidade social, mas também tem a responsabilidade de formá-los como cidadãos. Então, eles têm uma oportunidade única de investir na formação profissional e diferenciação. Isso faz uma mudança brutal de agora para o futuro. Boa sorte para vocês, e mais uma vez eu agradeço à Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, ao Conselho Curador, e a você, Paulo Carrara, diretor da faculdade do Complexo, pela oportunidade de voltar aqui e mexer com as minhas emoções, porque minha vida foi feita aqui, 2/3 da minha vida foi feito nessa instituição. E eu disse uma vez, numa entrevista para o Jornal de Ex-Alunos, que eu tinha um currículo Santa Casa imbatível. 2 dos meus 3 filhos nasceram aqui. Um dos meus filhos foi batizado pelo Padre José nessa capelinha. Um dos meus netos foi batizado aqui. Minha mulher foi operada aqui. Meu pai morreu aqui. E eu tive a oportunidade de cuidar de uma pessoa que era um símbolo dessa instituição, que era a irmã Ursulina, que era uma mulher que exercia a cidadania com amor e religião, e eu operei-a 5 vezes. Não que foi uma mal feita e eu tive que consertar depois, eram operações distintas. Então, eu me sinto muito feliz por estar aqui, muito obrigado mais uma vez, e parabéns por essa realização. Doutor Samir, o senhor falou de juventude, o senhor viu? Isso que é juventude, ó, soprou a data aqui para o senhor ouviu? Isso que é juventude, ó. A memória dele é ótima. Maravilhosa. Então, o professor Pedro Simão é um exemplo. Todos. Olha, aos nossos jovens debatedores, então, aos nossos alunos, muito obrigada. E antes da gente encerrar, então, a gente convida o professor Dr. Paulo Carrara, diretor da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Santa Casa, para fazer o uso da palavra. Por favor. Bem, é difícil falar agora, né? Depois de tudo que foi dito, mas primeiro eu queria agradecer muito e dizer que a faculdade está muito honrada, senador, com a sua presença aqui. O senhor é um ícone na política, todo mundo o conhece, é muito respeitado, então, para a gente é uma grande honra. Pro Antônio Carlos também, muito conhecido também por todos nós, ter você aqui de novo, tá certo? Olha, então, já que se prepare, que você vai ser convidado. E o Samir, que a gente todo tempo todo fala do Samir aqui, tá certo, Lijan? Quer dizer, a gente sempre é lembrado, sempre reconhecido, né, na importância que tem aqui para a faculdade e o exemplo que ele deu para todos. Então, eu queria dizer que também estamos muito honrados, Samir, toda hora. Bom, a porta está aberta aqui, você sabe disso, né? Queria dizer que o Conselho, a iniciativa da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, do Conselho, da diretoria executiva, apoiada pela faculdade, isso foi muito... A gente discutiu bastante, e acho que este formato de evento foi um sucesso, de fato. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, a terminar, que a gente vai continuar com este formato, tá certo? Nós vamos continuar fazendo debates, além do que a gente já faz, como o doutor Tonico falou aqui, várias atividades de cidadania que a faculdade faz daqui para fora, a gente agora também gostaria de fazer um movimento de fora para dentro. Então, nós vamos trazer pessoas que podem dar exemplos de cidadania ou de discussão sobre isso, e também de outros temas, não só cidadania, mas a gente vai fazer algo que seja mais diversificado, com relação a debates que sejam importantes para a formação do caráter dos nossos alunos, para o avanço, né, e a responsabilidade que temos na formação dessas pessoas. Eu tenho dito sempre que quem opta pela área da saúde,
primeira coisa que precisa fazer é parar de pensar em si, tem que pensar nos outros primeiro. Isso é absolutamente fundamental para formar um bom profissional na área da saúde. E, para fazer isso, para a gente se acostumar a pensar nos outros, a gente precisa trazer pessoas que pensam nos outros. São exemplos disto. Então, nós vamos continuar com este formato. O ano que vem, provavelmente, nós tenhamos isso como um dos programas de extensão da faculdade. Portanto, isto continuará. E tanto a fundação, que teve a iniciativa, quanto a faculdade, que apoiou e que agora vamos trabalhar mais juntos, faremos mais eventos deste tipo. A partir. E, por fim, queria agradecer o senador vereador Suplicy por estar aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui na faculdade. Também é uma grande honra tê-lo aqui com a gente. E queria agradecer a presença de todos que vieram aqui, tiveram a paciência, mas principalmente o interesse de estar aqui. É isso que a gente quer despertar. Esta faculdade tem uma tradição de exercício democrático desde a sua fundação. Ela tem 60 anos quase, e o tempo todo já houve de todo tipo de formação política de pessoas, de alunos, de professores e tal, e sempre se manteve nesta linha, sempre com debate, sempre aberto, sempre permitindo que as pessoas se expressem. E nós vamos continuar fazendo isso. Tá? Muito obrigado. Obrigada, doutor.